ministro da Fazenda deve anunciar até o fim da semana aumento em alíquotas de alguns impostos. Hoje ele foi cercado por manifestantes. Joaquim Levy negociou pessoalmente com representantes da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar que ocupavam a entrada do Ministério da Fazenda. No meio da confusão, uma porta de vidro foi quebrada. Eles foram pedir que o setor seja poupado dos cortes no orçamento. Conseguiram marcar uma outra reunião à tarde com o ministro de Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. Segundo os cálculos do governo, o corte nas despesas deve ficar entre 70 e 80 bilhões de reais. Mas a economia necessária para ajustar as contas públicas é muito maior, 120 bilhões de reais. Por isso, além de cortar os gastos, o governo está aumentando impostos. A conta do ajuste fiscal, assim, deve ficar para o consumidor. Eu acho um absurdo, que já pagamos já muito caro já em todos os nossos produtos. E aumentar mais ainda? No ano passado, a carga tributária correspondia a 35,42% do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Esse ano, passaria para 36,22%. Entre as mudanças previstas estão o fim da desoneração da folha de pagamento de alguns setores, a elevação do PIS e da COFINS para a importação, o reajuste no imposto dos combustíveis e no de operações financeiras para pessoas físicas. Os impostos diretos, os que incidem sobre o consumo, como o PIS, a COFINS, IPI, eles são crudelíssimos, eles batem fortemente na população de renda mais baixa. O governo prevê um aumento na arrecadação de 39 bilhões e 430 milhões de reais. Algumas medidas já estão valendo, outras serão adotadas a partir de junho. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação avalia que os cortes do governo serão insuficientes para atingir a economia necessária. A população, por outro lado, é quem fica com os maiores sacrifícios. O governo federal, se ele não consegue fazer o ajuste pela ótica da despesa, ele vai no lugar, na metodologia mais fácil, que é aumentar impostos. Lacerda, o brasileiro não entende essa conta que se faz, né? Qualquer problema que tem no Brasil, aumenta imposto e bate diretamente no trabalhador. O Maicon Kovacic aqui mesmo está falando, como o governo pode fazer um ajuste fiscal sem cortar seus maiores gastos? Só o povo vai pagar o ajuste? Você vê que é uma saga dos últimos 20 anos, pelo menos, né? Há 20 anos, a nossa carga tributária era 25% do PIB, hoje está chegando a 36% do PIB. Então, nos últimos 20 anos, o que mais foi feito, independente de quem estivesse no governo, foi elevar impostos e provavelmente nós teremos a repetição dessa saga agora daqui para frente. Agora, o que mais me preocupa nessa ideia do ajuste, primeiro é que ele é de péssima qualidade, porque você corta investimento que equivale a um verdadeiro tiro no pé, né? E segundo, com a elevação dos juros, todo o esforço que você faz no âmbito primário, que são as receitas menos as despesas correntes do dia a dia, você está gastando na conta financeira, ou seja, o pagamento de juros sobre a dívida do governo. No ano passado, o governo gastou 311 bilhões de reais para pagar os juros da dívida. Essa conta, esse ano, deve chegar a 390 bilhões de reais. Quer dizer, nós vamos ter só de pagamento adicional de juros alguma coisa como 80 bilhões. Então, o que você está dizendo é que quem fatura nesse caso é quem mexe com o mercado financeiro e não com quem produz no Brasil. É isso? Exatamente. Então, você está favorecendo quem especula, né? Quem vive de rendas no Brasil, em detrimento do investimento produtivo e da produção, né? E na ausência de uma reforma tributária, se acirram as grandes distorções, dentre as que já foram colocadas aí, os impostos indiretos, que é aqueles que incidem sobre os produtos, enquanto que a melhor reforma seria sobre o imposto direto, que ele é muito mais justo, que ele deve ser proporcional à renda recebida, né? Como é na maioria dos países. Então, nós temos essa grande distorção que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo, compatível com o Reino Unido, a Alemanha, porém, a contrapartida desses recursos não ocorre na sociedade por ineficácia, por desequilíbrios e também por uma conta de juros muito elevada. Luiz, tem o seu xará aqui, o Luiz Fernando Lins, pelo Twitter. Por acaso, o governo irá diminuir os ministérios ou só vai fazer de conta? O Roberto Miranda também. Será que ninguém consegue convencer o governo que os 110 mil funcionários comissionados é que estão pesando para nós? Aqui tem várias mensagens nesse sentido, falando da máquina pública. Ela é muito inchada?
Sim, não há dúvida, muito inchada, porém, cuidado, porque no Brasil nós temos um dos menores índices de funcionários públicos do mundo. Ah, é? Nosso índice de funcionário público não chega a 11%. Dos empregados. E enquanto que Inglaterra é 18%, etc., França é 20%, vai por aí fora. Ou seja, os poderes públicos europeus, de modo geral, empregam muito mais gente do que o Brasil emprega. A questão não é isto. A questão é que os cargos comissionados no Brasil são vergonhosos. E cargo comissionado não tem concurso. Você não entra pelo teu mérito, você entra pela indicação. É partidária, é amigo, é parente, etc. Então, isto é terrível no Brasil. E os ministérios, convenhamos, você somando todos os ministérios dos Estados Unidos mais a Alemanha, não dá 40. Somando os dois, não dá 40. E o Brasil tem 39 ministérios. Isso é vergonhoso para um país que está numa situação crítica de ajuste fiscal, tinha que diminuir isso tudo. A terça-feira foi agitada em Brasília com direito até a criação de uma nova CPI e o presidente da Câmara criticou o relatório da reforma política. Agora a votação do projeto marcada para hoje ficou para a semana que vem. Eduardo Cunha fez duras críticas ao relator, deputado Marcelo Castro, também do PMDB, e disse que a má qualidade do texto pode até dificultar a aprovação das medidas. Os desentendimentos começaram quando Marcelo Castro contrariou Cunha e se declarou contra o Distritão, que elege os candidatos mais votados, independentemente da proporcionalidade dos votos na legenda. As campanhas hoje são caras, com o Distritão ficarão mais caras. Hoje há uma excessiva influência do poder econômico, ditando quem vai eleito e quem não vai. Com o Distritão, haveria maior influência do poder econômico. O relatório deve ser votado primeiro na comissão especial da reforma política, para depois ir a plenário. Já no Senado foi instalada a CPI para investigar irregularidades no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal. A relatoria ficou com o PCdoB. O esquema de pagamento de propina em troca da anulação ou redução de multas aplicadas a grandes empresas pode ter dado um prejuízo de 19 bilhões de reais. Numa sessão especial para discutir a terceirização da mão de obra, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que é contra o Vale Tudo e que o ajuste fiscal precisa ser qualificado. Ainda não está definido quando o projeto aprovado na Câmara será votado pelos senadores. A presidente Dilma Rousseff defendeu o corte de gastos do governo. Será o contingenciamento necessário. Vocês podem ter certeza que nem é excessivo, porque não tem porquê, e nem é flexível demais, no sentido nem frágil demais, que não seja aquele necessário para garantir que as contas públicas entrem nos eixos. O tamanho do contingenciamento depende da aprovação da terceira medida do ajuste fiscal na Câmara, a desoneração da folha de pagamento. Vamos por parte. Reforma política, Luiz Flávio. Por que se quer tanto esse distritão? É porque ele tem no Afeganistão? É por isso? Pouquíssimos países do mundo, pouquíssimos adotam o tal do distritão, que nada mais é do que os eleitos são os mais votados, ponto, do independente de partido. Agora é o seguinte, a reforma política, que força tem hoje o tal de Eduardo Cunha? Todo mundo que contraria o homem é simplesmente dizimado por ele. Nem o Marcelo, que é o relator, do partido dele, né? Não sobra ninguém. Agora, por que os distritão? O mais votado, só que eles estão mantendo o financiamento empresarial de campanhas. Estão mantendo. Logo, você paga, joga dinheiro, o mais votado está eleito, as bancadas de cada empresa irão se proliferar mais do que hoje já estão proliferadas. Hoje, bancada da Bíblia, bancada dos bois, bancada do bife, bancada das bebidas, bancada dos bancos,
isso tudo vai proliferar, porque quem financia bota seus deputados lá dentro. Agora, a atitude do Adocum e outros escancara que, na verdade, eles não estão preocupados com o que é melhor para o país, mas sim com seus projetos pessoais, né? Seus objetivos pessoais. Uma vez contrariados... O que é de se lamentar nesse caso todo, que está mais nos assustando, e hoje de manhã tive uma reunião falando disso, assim, cadê o povo aí discutindo reforma política? Ninguém da sociedade está lá dentro discutindo. As classes populares não estão lá, classes médias não estão lá. Logo, se nós não tomamos iniciativas de discutir, há quem goste de política. Eles gostam de política. Estão fazendo a reforma que bem entende e que satisfaz os interesses deles. Agora, um outro ponto abordado pela reportagem é a criação da CPI do CARF, né? Que você até disse aqui, 19 bilhões de reais. É o maior escândalo de corrupção até agora no Brasil, né? Pelo menos apurado, né? Quando você tem esse tipo de distorção, né, você tem que ir a fundo, né, em realmente investigar e corrigir esse tipo de distorção. Porque senão você vai cair naquela coisa da necessidade do ajuste e o ajuste vai sobrar, como já foi declarado aí, no contingenciamento. O que é o contingenciamento? É o executivo usar o seu poder de não executar, inclusive, aquilo que já foi aprovado no parlamento, tá certo? Ele usa o seu poder discricionário de não liberar verbas que foram legitimamente aprovados para fazer caixa, né, e melhorar os seus resultados de uma forma absolutamente artificial, porque isso não é corte efetivo de recursos, você simplesmente está adiando gastos. Luiz. William, o maior escândalo financeiro de fraude do país, de corrupção, foi do Banestado. O Banestado foi mais, né? Mais, porque corrigidos até o mês passado, de abril, chega a 61 bilhões o Banestado. Então, agora o segundo colocado já é o CARF, porque a Petrobras estão calculando entre 6 e 10 bilhões, estão calculando ali. E de outro lado, o CARF, CPI... Quem vai investigar? Os deputados. Mas quem é que comprou os juízes para pagar menos impostos? Só tem grandes empresas. Então, são 70 empresas enormes do país que financiaram a campanha deles. Então, que autonomia terão esses parlamentares para investigar aqueles que financiaram a campanha deles? Esse é o tema. Vamos ver como é que vai sair essa CPI. Agora, esse CARF, Luiz, são 216 conselheiros, se eu não me engano. Perfeito. É muita gente, né? E não são conselheiros, não são concursados, né? Eles não são concursados, né? E não ganham. Eles são indicados pela Receita, metade pela Receita e metade por conselhos, né? E também acho que tem centrais sindicais. Isto, ou seja, por quem paga os impostos. Mais ou menos assim. Quem paga os impostos indica metade e o governo indica a outra metade. Eles não ganham, não têm estabilidade no cargo, exercem o papel de juízes porque eles julgam as autuações das empresas. E se você acha injusta uma autuação, vai na mão deles. É aí que estava a sacanagem. A malandragem foi aí. Porque empresas que deviam bilhões com a corrupção, pagou milhões. Ou seja, economizou, entre aspas, bilhões e bilhões que deveria, evidentemente, ser receita do governo. E as outras duas medidas do ajuste aprovadas pela Câmara, que endurecem a concessão do seguro-desemprego, do abono salarial e da pensão por morte, devem ser votadas em breve pelo Senado. Vamos a Brasília com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Quando aconteceram essas votações, hein? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, William, os senadores não entraram em um consenso para votar a medida provisória 665, que é aquela que restringe o acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial. Essa matéria será analisada amanhã pelo plenário do Senado. Já a MP 664, que é aquela que restringe o acesso à pensão por morte, só será analisada semana que vem. Agora, logo cedo, o plenário do Senado aprovou o nome do jurista Luiz Edson Fachin para ocupar a vaga deixada por Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Foram 52 votos a favor e 27 votos contrários. Fachin precisava de 41 votos. Voltamos ao estúdio. William. Muito obrigado, Leandro.
Comitiva da CPI da Petrobras vai a Londres ouvir Jonathan David Taylor, ex-diretor da empresa holandesa SBM Offshore, fornecedora da estatal. A empresa, que fabrica navios plataforma, é suspeita de obter vantagens indevidas em licitações e de pagar propina a funcionários da Petrobras. Versão reforçada por Pedro Barusco, ex-diretor da área internacional da estatal. A SBM admitiu ao Ministério Público da Holanda o pagamento de 139 milhões de reais em propinas aqui no Brasil. Em plena crise econômica e em meio a medidas de contenção de gastos em todo o país, moradores de Blumenau, em Santa Catarina, foram surpreendidos com uma proposta dos vereadores da cidade: aumentar o número de parlamentares. Blumenau precisa de mais creches, mais vereadores não. É o que diz um dos 30 outdoors espalhados pela cidade. Os moradores estão em campanha contra a proposta de aumentar de 15 para 23 as cadeiras na Câmara. A proposta se baseia no último censo, que aponta uma população de 335 mil pessoas. Se aprovada, a mudança seria aplicada na próxima legislatura. Os vereadores vão fazer uma audiência pública na próxima quinta-feira para discutir esse assunto com os moradores. Um dos principais pontos de discussão é o impacto nos cofres do município. Só a folha de pagamento passaria de 400 mil para 612 mil reais por mês. Eu não concordo, né? A gente necessita de investimento público em outras áreas, né? Não precisa tanto. Eles não fazem nada mesmo. O custo fixo que vai aumentar, o município poderia criar mais espaços, ter mais professores, nós poderíamos criar mais vagas em creches. Mas há quem defenda o aumento no número de vereadores. Quanto mais essa democracia for efetivamente participativa, melhor o futuro da cidade, melhor o projeto de cidade que se pode ter. Em outubro do ano passado, uma discussão parecida mobilizou os moradores de Foz do Iguaçu, no Paraná. Vereadores queriam aumentar o número de cadeiras na Câmara de 15 para 21. A votação do projeto foi adiada para o mês de junho. Concorda, Luiz, com o professor que disse na reportagem que quanto mais parlamentares, melhor a democracia? Não, a premissa dele não está equivocada, William, porque você pega mais, digamos, setores da sociedade que estão ali falando. Porque melhora a democracia, melhora. Porém, não a nossa. Porque a nossa, o sujeito vai, é só para faturar, fazer o seu clientelismo, preparar a sua próxima eleição, só pensa em reeleição. Então, não trabalha para o povo e trabalha para os interesses dele. Então, aí que é ruim. O ruim é que no Brasil, tudo que amplia de gastos com político não é bem gasto. Esse é um problema. Lacerda, poderia trabalhar sem remuneração, então? Seria uma boa alternativa. Aí que é democracia. Exatamente, porque quando existe uma pressão por parte de vereadores ou parte de alguns, para o aumento do número de políticos nas câmaras, ou mesmo na Assembleia, ou mesmo no âmbito federal, muitas vezes a pessoa não está lá preocupada com o seu município, com a coletividade, e sim em criar o seu próprio emprego, né, já que é remunerado, e todo o séquito que vem atrás, né, porque por trás de todo vereador tem carro, tem secretário, tem assessores, né, que custam uma barbaridade para os municípios. Então, o aumento do número de vereadores ou de políticos não é a garantia da democracia. A garantia da democracia é estimular a representatividade de uma forma de civilidade, cidadania, né, e que ele represente cada vez mais o interesse da coletividade, não seus interesses pessoais ou de determinados grupos. O Cláudio Dias está aqui pelo Facebook. Chega de políticos, precisamos de políticas sociais. Você queria falar sobre a indicação do Fachin, foi aprovado no Senado. Pois é, o Fachin aprovado, isso desde logo, do ponto de vista político, é a vitória da Dilma, tem que reconhecer. E, de outro lado, os fatores que levaram isso aí, e essa vitória que foi incrível. Pô, foi a maior sabatina de toda a história nossa do Brasil. Nunca se sabatinou tanto um juiz, quase 12 horas de sabatina. Então, isto representa um progresso. Eu vejo nisso um avanço. E ele disse que vai cumprir a Constituição. É isso que tem que fazer juiz. Pode vir do PT, do PSDB, venha de onde venha. Ele tem que cumprir
a Constituição, é o dever dos magistrados e nada mais que isso. E, ademais, vários senadores estão com inquérito e processo no Supremo. Como é que vai recusar o homem se o homem depois vai ser o juiz dele lá no Supremo? Mas esse caso ele não julga, né? O Lava Jato ele não julga. Não, porque ele vai para a primeira turma. E o caso está na segunda. Mas o Renan Calheiros e o Eduardo Cunha, ele vai julgar, porque é julgado pelos 11 ministros. E aí a gente teve também uma prova da maior maturidade, né, no âmbito das instituições, no âmbito do exercício dos poderes, né? Porque, na verdade, os argumentos que tinham surgido que poderiam impedi-lo, né, ou de inviabilizá-lo na sua votação, de referências partidárias ou tal, são de difícil comprovação no primeiro momento e, segundo, se fôssemos utilizar o mesmo critério, então você teria que impedir uma série de outros ministros que também, no passado, já exerceram a sua opção partidária. Muito bem. O Brasil assinou 35 acordos bilaterais com a China de mais de 50 bilhões de dólares. A presidente Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o primeiro-ministro chinês Li Keqiang e assinou 35 acordos de cooperação nas áreas de planejamento, infraestrutura, comércio, energia, mineração, transporte, agricultura, ciência e tecnologia. Os investimentos chegam a 53 bilhões de dólares. Somente com a Petrobras, os acordos envolvem financiamento de projetos da estatal no total de 7 bilhões de dólares. Além das trocas comerciais, foi fechado um fundo para negócios entre os dois países por meio da Caixa Econômica Federal e do Banco Industrial e de Comércio da China, com recursos de 50 bilhões de dólares. Nós conversamos sobre investimento nas áreas de estaleiro, de refinarias. Eles estão interessados também na licitação que nós vamos fazer do remanescente da faixa de 4G para celular. Os dois países também acertaram a primeira remessa de 22 aviões da Embraer, de um total de 60 comprados por Pequim. Foi feito ainda um acordo sanitário que libera 8 frigoríficos brasileiros para voltar a exportar carne para a China. No final de 2012, após uma suspeita não confirmada do mal da vaca louca no Paraná, os chineses suspenderam a compra de carne do Brasil. Para o primeiro-ministro chinês, os negócios fechados entre os dois países têm potencial de ajudar a recuperação da economia mundial. O Brasil tem a China como principal parceiro comercial. Em 2014, as exportações para o país asiático somaram mais de 40 bilhões de dólares, enquanto as importações chegaram a 37 bilhões de dólares. E uma das principais apostas dos acordos fechados entre os dois países é a mega ferrovia transoceânica, que ligará Brasil e Peru. O Brasil passaria a ter uma saída para o Pacífico. E é o assunto que eu converso agora no telão, aqui no telão, com Antônio Corrêa de Lacerda. Antônio, nós temos um mapa aqui para mostrar essa transoceânica. Ela vai do Rio de Janeiro, passa por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e encontra o Pacífico pelo Peru. Primeiro eu quero perguntar como é esse acordo com o Peru, porque o Peru tem que ter alguma taxinha para o Peru liberar essa passagem dos nossos produtos para lá, não é isso? É exatamente isso, um acordo que envolverá necessariamente o Peru, né? O Peru, evidentemente, tem interesses, né, nesse tipo de ferrovia, porque para ele também significa oportunidades de incremento dos seus negócios, não apenas com o Brasil, mas também com os países da Ásia, especialmente a China. Agora, o sentido estratégico dessa ferrovia é viabilizar uma saída mais barata para as exportações brasileiras. Vamos imaginar que você, no âmbito ali do Mato Grosso, né, produza, por exemplo, soja e você precisará sair pela via do Atlântico, né? Isso tem um custo, muitas vezes, de logística e de transporte que ultrapassa o frete do porto no Brasil até a China, né? Então, um caminho mais curto seria realmente você viabilizar algo inédito, que seria uma saída pelo Pacífico, e é isso que está sendo buscado. Isso interessa à China e, evidentemente, pode interessar também ao Brasil. Na verdade, a viabilidade econômico-financeira, levando em conta aspectos sociais e ambientais, ainda não está claro. É um projeto que, evidentemente, ainda vai passar por muita discussão.
Mas, de qualquer forma, ele tem um sentido estratégico de viabilizar um incremento, né, do intercâmbio entre a China e o Brasil. Do outro lado, William, mostra que grande parte dos nossos problemas, como, por exemplo, carência de infraestrutura e logística, são muitas vezes, aos olhos do investidor, verdadeiras oportunidades, né? Então, é exatamente o que a China está enxergando nesse caso. O transporte rodoviário é o principal modal hoje do Brasil, né? Sim. Que teve uma amplitude na época do Juscelino Kubitschek, que a ideia era integrar o país. Hoje em dia já está integrado. Então, o investimento em rodovia vem em um bom momento, não é isso? Em ferrovia agora. Em ferrovia. Vem em bom momento, até porque, evidentemente, dá mais agilidade, né? Dá um tipo de modal de transporte muito mais adequado para a logística de alimentos e outros produtos que nós exportamos, minérios, né? Agora, a China hoje é o maior comprador do Brasil, não é isso? Sim. Já ultrapassou os Estados Unidos. Isso, é o nosso maior parceiro comercial. É o maior parceiro. A China só vai querer comprar do Brasil ou a China também vai querer vender para o Brasil? Não, certamente a China, ao fazer esse tipo de investimento, ela tem interesse em abrir espaço para suas empresas que fornecem equipamentos, abrir espaço muitas vezes para o uso da sua mão de obra, né? E também garantir o seu autoabastecimento. A China não tem autossuficiência em alimentos, em energia e nem no aspecto hídrico, né? Então, grande parte dos investimentos realizados pela China hoje na América Latina e principalmente na África visam esse objetivo. O que cabe a nós, né, como estratégia brasileira, é aproveitar, sim, essa oportunidade, né? São 53 bilhões de dólares no momento em que a nossa economia está em crise, mas, sobretudo, utilizar isso de uma forma sustentável, quer dizer, sem agredir meio ambiente, sem criar desequilíbrios sociais e, principalmente, garantir que o valor agregado desse processo, o efeito multiplicador desses investimentos, permaneça em grande parte nas empresas brasileiras, mão de obra brasileira, sem gerar uma dependência excessiva da China. Eu fiz essa pergunta porque a experiência África e China não é muito boa, né? Pois é, você conhece muito bem lá a realidade de Angola e tem outros países também que é uma relação de colonização, né, que ocorre entre China e África. E, evidentemente, não pode se repetir no Brasil. Então, é muito importante que os acordos levem em conta o potencial de investimentos, mas também abre espaço para as exportações brasileiras e a participação aqui das empresas brasileiras na execução desses projetos. Vem num bom momento, bola dentro aí da presidente. Né? Eu acho que sim. Hoje acho que tivemos, né, a primeira aprovação do FAQIM. Um momento político importante e agora uma sinalização econômica também importante. Isso deve repercutir favoravelmente nos mercados, para usar o jargão aí que se usa, né? Certamente isso se refletirá de uma forma positiva nos próximos dias. Muito bem. No Brasil, apenas 10% dos assassinatos são elucidados. Um texto em discussão no Congresso propõe desvincular as polícias civil e federal das perícias, numa tentativa de aumentar a resolução de crimes. Araceli Cabreira Crespo tinha 8 anos quando foi raptada e morta no Espírito Santo. O caso completou esta semana 42 anos, mas ninguém foi punido pelo crime. Todos os dias, 154 pessoas são assassinadas no Brasil. A violência no país mata mais do que a guerra entre Israel e Palestina. Em 10 anos, os homicídios aumentaram mais de 13%. Tá dando medo de assalto, de tudo? A impunidade é um dos principais desafios do combate ao aumento da violência no país. A cada 100 assassinatos no Brasil, menos de 10 são solucionados. É um resultado bem abaixo do que é visto nos Estados Unidos, onde 65% dos casos são elucidados, ou na Europa, onde o índice chega a 90%. Nesses países, a perícia criminal é independente da estrutura policial, que segue um modelo de autonomia recomendado pela ONU. Aqui no Brasil, uma proposta de emenda constitucional em discussão no Congresso propõe a mesma iniciativa, desvincular as polícias civil e federal dos peritos criminais. Isso permite mais liberdade no modo de trabalho do perito criminal, na condução de como ele vai estar fazendo todo o levantamento de local, o atendimento. Mas para o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, não é a independência dos peritos que vai solucionar mais crimes. Se houver investimento, tanto faz estar atrelada às polícias civil ou federal ou não. Se não houver investimento, vai ficar sucateada do jeito que está.
E aí, Luiz, não tem milagre para solucionar crimes no Brasil, né? Não tem milagres. O Brasil segue tudo errado. Fazemos tudo errado. A gente aprova lei toda hora. 156 leis penais aprovadas, de 40 até a semana passada. E achando que uma lei nova resolve o problema. Não é isso. O que resolve o problema é a certeza do castigo, não aumento de penas nas leis. E a certeza do castigo, tenho 3 modelos aqui que eu vou resumir para todo mundo. O que está dando certo no mundo em termos de prevenção? Os países escandinavos, 1 assassinato para 100 mil. Porque melhorou a base, melhorou todo mundo, escolarização e ganha $60 mil por ano de renda per capita. Depois, Estados Unidos, segundo modelo de êxito, baixou 50% os crimes nos últimos 20 anos. Por quê? Tacou polícia nas ruas, muita polícia. Primeiro limpou a polícia, tirou quem tinha que tirar e paga bem. Em terceiro lugar, os países asiáticos que somaram escola mais respeito ao humano, escola mais respeito às pessoas. Aí não mata, só tem 2 assassinatos nos países asiáticos para 100 mil pessoas. E o Brasil, 29 para 100 mil pessoas. Fazemos tudo errado. Tem que dar autonomia para a perícia. Claro que tem. E, claro, tirá-la do sucateamento, porque os governos estaduais sucatearam totalmente a Polícia Civil e a perícia. Falta investimento, então? Muito investimento. Se investe, por exemplo, em outras coisas, mas onde tem que tocar o dedo, que são as perícias e a investigação que dá a certeza do castigo. E aí, as duas falham no Brasil. Conclusão, não temos certeza do castigo. Os homicídios, somente 8% são apurados. Em instantes, Justiça desbloqueia parte dos bens de Ike Batista. E ainda o encontro histórico entre Príncipe Charles e o líder político do Exército Republicano Irlandês.